não tenho religião, sabe, Caio? Como vocês, eu sou um seguidor de Jesus. Mas nessa reunião, a maioria é crente. Uma reunião de oração que eu estava fazendo com os irmãos. Comecei a falar de amor, de perdão, do verdadeiro evangelho que aprendo com você. E com uma força de expressão, eu disse assim, 2 pontos. Nós nos tornamos o diabo quando julgamos os outros e não olhamos nossos erros. Perfeito. Nesse ponto, somos o diabo. Irmão Caio, fui repreendido com um demônio. Saiu gente de onde eu nem sabia que tinha, me chamaram de demônio, me repreenderam. Cara, quando o homem não admite que ele pode se tornar diabo pela maldade, ele está na pior situação da vida, porque ele não tem o senso crítico e a percepção mínima que pode salvá-lo da sua diabrice. Que coisa horrorosa. Veja só. É o orgulho como dogma doutrinário. Isso mesmo. O orgulho, é a fanfarrice, é a arrogância, a soberba do ser como dogma doutrinário. Como dizes tu, né? Estou vestido. Os judeus falavam a Jesus. Estás pensando o quê? Nós não temos pai, nós somos bastardos, nós não sei o quê. Tu é que és um bastardo. Ninguém sabe de onde tu vieste. E tá baixaria danada. Aí Jesus diz, não. Meu pai dá testemunho de mim, mas vós quereis matar-me. Se Abraão fosse vosso pai, vocês se alegrariam, porque Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Mas como Abraão não é o vosso pai, vós quereis matar-me. Tu és louco. Quando queremos matar-te? Aí Jesus então lhes disse, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele é homicida e pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é assim desde o princípio. Isso ele está dizendo para o grupo mais religioso da terra. Que botava esses pastores aí no chinelo, né, cara? Em conhecimento, em observância da lei, em teologia, em tudo. Aqui só tem escoteiro devasso daqueles fariseus, impolutos na exterioridade. E olha como é que Jesus trata essa moçada e os chama de filhos do diabo. Mas eles não leem a Escritura, não leem a palavra, eles só seguem a cabeça do projetor da caverna, do dono da caverna. Aí fica todo mundo doente assim. Só a graça de Deus para salvar um sujeito desse. E aí? Disseram, Caio, que Satanás estava me usando. Né? E a única mensagem que eu preguei foi de amor. E quando eu falo de amor, eu me sinto bem e isso me liberta. Fiquei chateado, sabe? Agora, Caio, pergunta. Foi um erro meu me expressar assim ou eles não entenderam ainda o que é? Não, meu irmão, não é erro de ninguém, não. Jesus não disse a Judas e aos discípulos, um de vós é diabo. Quando Jesus disse aos 12, um de vós é diabo, o que ele estava dizendo é que qualquer um de vós pode se tornar diabo. E Judas Iscariotes fez mais coisas do que esse pessoal da reunião de oração dele jamais sonhou em fazer. Judas viu Lázaro ressuscitar, viu Jesus andar por sobre as águas. Judas, cara, viu Deus e viu o diabo. Judas andou com aqueles discípulos e saiu com aquele grupo de 70, 35 grupos de 2, indo de casa em casa. Judas expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos. Judas fez tudo o que eles fizeram e voltaram dizendo, mestre, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Judas virou o que virou diabo. Porque para virar diabo, meu amigo, basta achar que você tem ideias melhores do que as do Evangelho. Para virar diabo, basta você querer socorrer Deus. Todo mundo que tentou socorrer Deus virou diabo. Principalmente se tiver 30 moedas de prata. Olha, Pedro tentou socorrer Jesus lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus disse, eu vou para Jerusalém, vão me matar, vão fazer isso e aquilo. Pedro disse, isso jamais te acontecerá. Jesus disse, sai, Satanás.
Tenta ajudar Deus, meu amigo, que você vira diabo na hora. Segunda coisa, Judas. Judas também, eu tenho certeza que Judas quis ajudar, quis encurralar Jesus, para ver se Jesus, encurralado, saía do encurralamento de qualquer modo. Já que ele fazia tanta coisa, Porque né? ele tinha certeza que era só questão de encurralar. Porque não são 30 moedas de prata. Judas é um cara maior do que 30 moedas de prata. Judas era, do ponto de vista humano, um dos discípulos mais elaborados, mais sofisticados, mais filosóficos, mais pensantes, mais interessantes que tinha naquele grupo ali, do ponto de vista da academia, da política, do papo, do bar, da esquina, da conversa, do diálogo. Judas era tudo menos um... Era talvez safo, era o né? gênio daquele lugar, o Judas. E chegou uma hora que ele falou, não, ele vai ter que ter uma ajuda. Porque na hora que o bicho pegar, ele vai se revelar. Isso aí não está escrito em lugar nenhum, é apenas uma convicção minha, e eu me reservo ao direito de tê-la. E acho que o sintoma psicológico e das ações dele posteriormente ao que ele fez revelam isto. A primeira coisa foi não ficar com as moedas, atirá-la no templo. Porque se as moedas tivessem tido algum significado, ele teria ficado com elas e não teria havido suicídio. Se a moeda tivesse tido algum significado, Judas tinha ido embora, teria virado outra coisa. Você tem noção se é um grande dinheiro, 30 moedas de Não, prata? não era essas coisas. Não era uma merrequinha, mas não era muita coisa. Daria para comprar um terreninho de segunda categoria, para fazer um cemitério de estrangeiros. Então, cemitério de estrangeiros, você compra uma coisa de terceira categoria. Não é de primeira. Que belo preço pagaram pelo meu filho, né? Então, dava para comprar uma gleba ali, para enterrar uns vagabundos. Pois bem, não foi a grana. Dava para comprar na Estrutural, mas não dava para comprar no Lago Sul. Não dava, não foi a grana. Segundo lugar, vem a reação do cara, remorso, tocado de remorso, foi e enforcou-se, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Isto dito, eu tenho uma certa convicção, que é só minha, de que Judas, com toda a elaboração mental dele, ele quis criar um encurralamento para Jesus. Ele quis fazer essa ajuda final, fatal para Deus. Pedro tinha cometido de um modo. Como Pedro várias vezes disse, nunca te acontecerá, nós não deixaremos. Pedro puxou da faca, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Tenta ajudar a Deus, meu amigo, você se dana, se ferra, você se endiabra. É o pessoal que fica tentando ajudar a Deus. Não houve cura, mas a gente quer que muita gente se converta, a gente inventa uma. Tá assim. Não houve nada. O culto nem aconteceu, vai ser na sexta-feira, mas o cara vai gravar o programa dele na televisão na segunda. Ele grava o programa de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, ele já está contando os paralíticos que andaram, os cegos que viram, contando a história de uma mulher vestida de vermelho que viu no culto de quinta, que ainda não aconteceu. Ele está gravando na segunda. Ele grava os 5 cultos? Antes. Mas vai dar ideia, vai ter gente que vai se manifestar, porque o povo quer. Está todo mundo vendo o que o cientista manda. Na caverna a gente vê o que o nosso Senhor local projeta.